Fala galera, beleza? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A aula de hoje nós vamos falar sobre tecido sanguíneo, tá? O tecido sanguíneo que é muito importante na área de saúde, na necrópsia, em todas as áreas de ciência, né? O sangue é muito importante em todas as áreas que a gente vai trabalhar, em todas as atividades que a gente vai realizar, tá? Em quase todos os cursos que a gente fala de saúde, você fala do sangue, porque ele é muito importante na questão dos transportes, né? Que ele faz. E também, poxa, o sangue é vida, né, cara? Por exemplo, o sangue controla a sua pressão arterial, o sangue controla, por exemplo, os hormônios, o sangue controla as taxas de hormônios no nosso sangue, tá? Então ele é muito importante pra gente, tudo bem? Então o que a gente vai falar hoje a respeito do sangue? Primeiro, a composição do sangue, né? Do que ele é composto. O sangue ele tem uma composição como tudo no nosso corpo, né? Então a composição do sangue é a seguinte: o sangue ele é composto de uma parte que é sólida e também de uma parte que é líquida. Ué, professor, achei que o sangue fosse só líquido. Não, o sangue tem uma parte sólida também, tá? Primeiro eu vou falar da parte líquida. A parte líquida do sangue nada mais é do que o plasma sanguíneo, tá? E o plasma sanguíneo é feito de quê, professor? O plasma sanguíneo é feito da água, a água que você bebe. Praticamente toda a composição do plasma é água, beleza? Então, quando você bebe água, essa água chega até o teu intestino, é absorvido lá no teu intestino grosso, cai na tua corrente sanguínea e forma o que a gente chama de plasma sanguíneo. Plasma sanguíneo serve para alguma coisa? É óbvio, serve muito, muito, muito. Porque ele faz o transporte da parte sólida do sangue. Sério? Então a parte líquida, ela faz o transporte da parte sólida? Exatamente isso. Professor, então quem é a parte sólida? A parte sólida do sangue nada mais é do que os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, beleza? Agora, quem são os glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos são as hemácias, tá? Inclusive, é justamente a hemácia que dá a coloração vermelha do sangue, tá? Então, o nosso sangue é vermelho por causa da hemácia, porque a hemácia é vermelha. Depois eu vou falar o porquê que ele é vermelho. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre os glóbulos brancos também. Os glóbulos brancos, eles são formados, ou melhor, eles são os leucócitos, que são as células de defesa. As células de defesa é que protegem o nosso corpo, que dá o que a gente chama de imunidade. Então, por exemplo, ó, essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Você tem lá o vírus que produz a doença, né? O Covid, ele produz a doença no nosso organismo, tá? O que seria a doença? A doença é uma quebra de equilíbrio, tá? Quando você não tem equilíbrio no seu corpo, você está tendo uma quebra da homeostase, que é o equilíbrio do corpo. O sistema imunológico, ele trabalha para manter essa harmonia. Tá certo que nem sempre ele consegue, mas ele trabalha para que isso aconteça, beleza? Então, galera, olha aqui, ó, fiz um desenho da hemácia aqui atrás, para quê? Justamente para te explicar algumas características que estão na hemácia, tá legal? Que vai ser importante para o teu entendimento, beleza? Não posso esquecer o quê? Que a hemácia é um glóbulo vermelho, que é parte constituinte do sangue, beleza? Tem gente que acha que o sangue é feito só de hemácia. Isso é um erro grave, tá? Por quê? Ele tem a parte líquida e tem o outro glóbulo, que a hemácia é um glóbulo vermelho. Além do glóbulo vermelho, você tem também o glóbulo branco, tá? Eu acabei de falar que foi os leucócitos. Vou falar das características da hemácia, depois eu falo um pouco mais sobre os glóbulos brancos também, beleza? Então vamos lá, olha só. A hemácia, ela é formada na medula, tá? Quem é a medula? A medula, ela é chamada de medula óssea vermelha. Fica dentro do osso. Professor, então dentro do osso é a fábrica da hemácia? Exatamente isso. É dentro do osso que fabrica a hemácia, tá? A medula que está ali, ela é capaz de fazer isso. Então ela tem um processo, tá? Ela produz a hemácia e quando ela produz a hemácia ela é formada com núcleo. Então, ó, presta atenção aqui, ó. A hemácia, ela tem núcleo, tá? Só que tem um detalhe. Depois
que a hemácia está formada, o que ela faz? Ela joga o núcleo fora, tá? Quando ela joga o núcleo fora, agora ela passa a ser uma célula anucleada. O que isso quer dizer? Uma célula que não possui núcleo, tá? Ué, professor, então a hemácia não possui núcleo? Não, ela não possui núcleo. Ela já até teve, mas depois que ela é formada, que ela vai para a corrente sanguínea, ela perde o núcleo, porque ela joga o núcleo fora. Aonde era o núcleo, fica um espaço, tá? E é justamente nesse espaço que a hemácia faz transporte do gás oxigênio e também gás CO2, tá? Ué, professor, então a hemácia transporta gases? Exatamente isso. Ela faz transporte de oxigênio para todo o nosso corpo, beleza? Por exemplo, ó, você respira, não respira? É óbvio, né? Então, quando você pega o ar que está no seu pulmão, o ar entra, chega lá no teu pulmão. Lá no teu pulmão tem uma estrutura chamada alvéolo pulmonar. Esse alvéolo entrega para o sangue o oxigênio, justamente naquele espaço onde tinha o núcleo. Aquele espaço que tinha o núcleo agora serve para transportar moléculas de gases, por exemplo, o gás oxigênio e também o gás CO2. Beleza? Vamos lá? Então, olha só, deixa eu te mostrar uma outra coisa. A hemácia, quando ela era formada com o núcleo, ela era redonda, era esférica, tá? Só que quando ela perde o núcleo, ela fica achatada, parecendo um disco. Quer ver, ó? Aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Ela era assim e ela passa a ficar assim, ó. Discoide, tá? Vê que ela é achatadinha, né? Tá? Justamente porque o núcleo é que dá esse formato arredondado para ela. Como ela não possui núcleo, ela ficou com esse formato diferente, achatada, tá? E com formato discoide. A gente fala que ela é bicôncava. Professor, que desgraça é essa? Bicôncavo quer dizer um côncavo, assim, ó, um e o outro para baixo. Então você tem biconcavidade. Quase que não saiu. Biconcavidade é isso aqui, ó. Ela tem um côncavo para cima e um para baixo. Beleza? Então, quando cair isso na sua prova, ou no seu concurso, ou na escola, onde estiver estudando, quando o professor falar biconcavidade, ele está falando que ela tem dois côncavos, um para cima e um para baixo, justamente porque ela perdeu o núcleo e ficou esse côncavo, ficou essa entrada no lugar onde era o núcleo, tá? Sei que eu já falei pra caramba, repeti pra caramba esse negócio de núcleo aí, de côncavo, bicôncavo, vamos andar com esse negócio. Então, olha só, presta atenção. Então, você já sabe agora que o sangue é formado de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, né? Que ele tem também a parte líquida e a parte sólida. Líquido, plasma, sólido, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Falei de um glóbulo vermelho importante, tá? Falei do formato que ele possui. Falei de uma característica que ele não é nucleado, beleza? É uma célula que perde o núcleo. Agora eu vou falar da função dela. Já até falei um pouquinho, né? Mas vou entrar um pouco mais, vou aprofundar um pouco mais nisso. Quando você tem aqui, ó, a hemácia, veja bem, você tem a hemácia transportando oxigênio, você para se perguntar assim, ó, bom, beleza, então é lá no meu pulmão que acontece o processo de hematose e o sangue recebe o oxigênio do pulmão, beleza, tá? Ah, outra coisa, se você não souber disso que eu tô falando do pulmão, tem uma aula de sistema respiratório, eu vou deixar ela no link das descrições, tá? Lá eu falo sobre hematose, falo sobre troca gasosa, falo sobre o processo de respiração, falo sobre a anatomia do pulmão, tá? Então vai lá, dá uma olhada, confere lá direitinho, para você poder conseguir entender o que eu tô falando aqui agora, tá? Inclusive lá eu falo um pouco sobre hemácia, né? Porque não tem como não falar, beleza? Então vem aqui, ó. O que acontece com a hemácia?
Primeiro, por que que a hemácia é vermelha? Parece que isso é uma coisa assim, ela já nasce vermelha. Não, ela não nasce vermelha. Ela é uma célula como qualquer outra. Só que ela tem um pigmento que é muito rico nela, que nós chamamos de hemoglobina, tá? A hemoglobina significa globina de globo, tá? Que é o glóbulo, beleza? E esse M quer dizer ferro, beleza? Então, ó, presta atenção. Globina mais M, hemoglobina, ou hemoglobina, como a gente costuma falar, né? Hemoglobina quer dizer o glóbulo que possui ferro na sua composição, tá? Professor, mas o que que isso tem a ver com a atração do oxigênio? Então, tudo no nosso corpo é atraído bioquimicamente. Se você pega o ferro e coloca o oxigênio no mesmo ambiente, o que você acha que vai acontecer? O ferro vai ser atraído pelo oxigênio e vice-versa. Ó, eles vão se unir, eles vão se atrair. Isso não é diferente no nosso corpo, beleza? Quando aqui dentro, ó, que tá cheio de hemoglobina, tá cheio de hemoglobina, vou colocar de preto aqui, ó, tá cheio de pigmento hemoglobina, o oxigênio tá aqui fora, ó. Beleza? O oxigênio tá aqui fora, ó. E aí o que vai acontecer? O ferro atrai o oxigênio e o oxigênio entra na hemácia e a hemácia transporta ele para o corpo. Beleza? Muito maneiro isso, né? Porque é uma curiosidade que fica assim, tá, beleza. Eu sei que a hemácia transporta o oxigênio, mas como? Agora você já sabe como. Só é possível esse transporte por causa da proteína hemoglobina. Eu já expliquei que M é ferro e globina vem de globo, né? Beleza? Então os glóbulos vermelhos são vermelhos por causa desse pigmento chamado hemoglobina que atrai o oxigênio. E aí fica fácil de entender, né? O oxigênio entra aqui, circula no sangue e vai entregando oxigênio para as células. Porque todas as nossas células precisam de oxigênio. Não dá para viver sem oxigênio. Por exemplo, se eu pegar você aí agora, ó, pegar você e enforcar você, o que vai acontecer contigo? Você vai ficar sem oxigênio, não vai? E aí o teu cérebro vai parar de funcionar, ou melhor, vai começar a funcionar com defeito, né, com dificuldade, você vai perder a consciência, se eu continuar apertando, você vai morrer, cara. Por quê? Porque para de circular sangue, para de circular oxigênio no seu sangue. E aí os teus sistemas, os teus órgãos, as suas células começam a falhar até vir a óbito. Esse oxigênio, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele vai chegar nas células para produzir energia, que é o ATP, né? O ATP, adenosina trifosfato, só é produzido na célula, nas mitocôndrias, se tiver oxigênio. Então, se a hemácia, por alguma razão, não conseguir transportar ou não tiver oxigênio para ser transportado por ela, as células do teu corpo começam a ter problemas. Começa a falhar até vir a morte. Por exemplo, se as células nervosas morrerem, você vai ter morte cerebral, né? Por falta de oxigênio. E é muito rápido para isso acontecer. É muito severo isso, tá? A gente vê isso também no afogamento, né? Que a gente chama de asfixia. Então, no processo de asfixia, o que acontece com as substâncias? O oxigênio é uma substância gasosa, né? A água é uma substância líquida. As substâncias são corpos. Então, se entra água no pulmão, não tem como entrar oxigênio. Por quê? Um corpo não consegue ocupar o mesmo lugar no espaço, beleza? Então, ó, para que o oxigênio entre, você tem que remover a água. Só que a água está ali depositada, o oxigênio não entra. E aí o que acontece com o camarada? Morre por asfixia, que nós classificamos como asfixia por afogamento. Você está entendendo? Então estou até que fazendo uma ligação com a medicina legal aqui, para você conseguir fazer o raciocínio, né? Construir o raciocínio baseado no que nós estamos falando, beleza? Então, ó, cabeção, presta atenção.
Se você raciocinar, você consegue desvendar muita coisa no nosso corpo. Você começa a estudar, vai juntando, fazendo uma ligação na outra, assim, caramba, então é assim que funciona. Para você ver, ó, vou te dar um outro exemplo maneiro, olha aqui, ó. Você imagina uma pessoa que tem uma alimentação ruim, que ela não come alimentos ricos em ferro. O que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma anemia de ausência de ferro, que a gente chama anemia ferropriva. Esse priva é de privação de ferro. Você privou o seu corpo da alimentação com o ferro, tá? E aí o que acontece agora? Para de produzir hemoglobina, a hemácia ela começa a ficar branca, igual os glóbulos brancos. Por quê? Não tem hemoglobina, beleza? E aí dá ruim, tá? Se não tiver hemoglobina, não atrai oxigênio, o teu corpo vai começar a sofrer sem oxigênio e você vai começar a ficar fraco, indisposto, raciocínio ruim pra caramba, tá? Você começa a perder o prazer de fazer as coisas, entendeu? De fazer movimento, porque você está sem produção de energia. A energia está muito baixa. Se isso persistir, óbito. Professor, a anemia mata, pô. Demora para matar, tu pena bastante, sofre bastante. Mas se não tratar, chega uma hora que leva óbito, sim. Então, galera, olha só, tem mais uma coisa para me falar para vocês, tá? Eu falei dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e eu preciso falar também das plaquetas, tá? As plaquetas, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas guardam dentro delas uma substância coagulante. Por exemplo, quando você fura o dedo lá, corta o dedo, machuca, sei lá, corta alguma coisa e sangra. Como é que o sangue, porque a gente fala, quando eu era criança, a gente fala que o sangue estancou, não é verdade? Não sei se vocês lembram disso aí, vocês estão tudo velho também, pô, não lembro mais nada, entendeu? Então, olha só, quando falava que o sangue estancou, o que aconteceu? Na verdade, o sangue não estancou coisa nenhuma, o sangue coagulou. Esse é o termo correto. A coagulação sanguínea, ela se dá por conta das plaquetas. A plaqueta inicia o processo de coagulação. E a plaqueta é um elemento figurado do sangue. Ela está ali no sangue, junto com as partes sólidas do sangue. Beleza? Então você tem a plaqueta. Deixa eu mostrar aqui para você. Quer ver? Deixa eu fazer um desenho para ficar mais fácil de você entender. Olha só. A gente tem aqui, ó, a plaqueta, tá? Dentro da plaqueta, você tem uma substância chamada tromboplastina. A tromboplastina, ela fica dentro da plaqueta, tá? E ela só é liberada quando acontece uma hemorragia, tá? Professor, se eu furar o dedo é uma hemorragia? É uma hemorragia. Se você abrir o sistema circulatório por qualquer razão, a gente configura uma hemorragia. Lógico que é uma hemorragia de pequenas proporções, né? Ou de mínimas proporções, eu diria, tá? Mas veja bem, aconteceu um corte, a plaqueta libera a substância que está aqui dentro. A gente chama essa substância de substância plaquetária, porque ela fica dentro da plaqueta. Ela não fica no sangue livre. Toda vez que você for ver a tromboplastina, ela está dentro da plaqueta. Ela só não está dentro da plaqueta quando ocorre uma hemorragia, um corte, um ferimento, onde ela precisa ser liberada para poder iniciar o processo de coagulação, tá bom? Eu vou fazer uma aula aqui só de coagulação sanguínea, porque é uma aula grande que tem um monte de substância para poder falar, e a substância plaquetária, que é a tromboplastina, é que inicia todo esse start, aí dá o start do processo de coagulação, tá bom? Beleza pura? Tranquilão? Então olha só, já que você ficou aí até agora me vendo, não esquece de deixar o teu like, não esquece de se inscrever no canal, tá? E se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário, pô. Pode escrever aí que eu vou ler, uma hora eu vou ler e vou te responder com todo o carinho do mundo, beleza? Com toda a paciência do mundo. Falou? Tranquilão? Então não esquece, hein, de olhar lá na descrição do canal, que eu deixo sempre uma aula lá para você ver, beleza? Uma aula que completa essa aula que eu estou dando, tá? E não esquece também de deixar a sua pergunta, a sua dúvida aí, beleza? Então, ó, um abração e até a próxima.